Na última aula, nós falamos sobre gráficos, hoje Python agora, nós falamos sobre gráficos. Eu passei para vocês no fim de semana alguns exercícios simples, espero que a maioria tenha feito. Se não fez, tudo bem. Pior para vocês. O que os exercícios consistiam? Os exercícios consistiam de algumas operações, é só uma revisitação a alguns assuntos que nós falamos em aula. Entre os assuntos estavam condicionais, operadores lógicos, listas, NumPy e gráficos. Um resuminho rápido do que nós falamos. Então, daqueles que me mandaram as respostas, não precisava ter mandado as respostas, mas é interessante ter uma ou outra resposta para a gente poder fazer uma análise do que foi compreendido, do que foi feito. Eu pude perceber que existiam formas diferentes de fazer. Sempre que a gente fala de software, e a gente fala de um problema em software, a gente vai perceber que cada um vai ter uma abordagem diferente para aquele problema. Em geral, qualquer abordagem que funcione é correta. Mas, na realidade, não é bem assim que funciona. Existem abordagens melhores que outras. Como é que a gente pode medir isso? Quem aí viu a maratona, participou da maratona, ou sabe como funciona a questão de maratonas, vocês percebem que quando vocês vão fazer um exercício de maratona, vocês têm, óbvio, um exercício concreto que tem que ser resolvido, mas você tem algumas restrições dentro do ambiente. Que restrições são essas? Muitas vezes a restrição dentro do ambiente de maratona é um limite de memória ou um tempo de processamento máximo que você pode executar. Isso significa o quê? Tempo de processamento significa que a complexidade do teu algoritmo ela não pode ser muito grande. Ou seja, você tem que resolver o teu algoritmo, o teu problema, utilizando um algoritmo que seja eficiente. Outra questão é o uso de memória. Existe a complexidade de memória também, quanto você armazena na memória. Muitos programas desses também têm esse limite de quantidade de memória que você pode utilizar. Se você criar um problema que usa toda a memória do mundo, normalmente seu problema não vai funcionar bem, porque ele vai precisar de uma máquina com muita memória. É um erro muito comum, principalmente de quem é da área mais, vamos dizer assim, empresarial, dizer que qualquer problema de processamento de memória basta comprar uma máquina melhor. Não é verdade. Problemas, na verdade, muitos deles, eles vão crescer tanto em complexidade que não importa a máquina que você use, ou até as máquinas que você utilize, o teu problema não vai ter solução em tempo factível. Eu já vi isso acontecer em alguns empregos que eu tive. Infelizmente, o meio corporativo ele está mais preocupado com a solução rápida e imediata do que a boa solução. Mas existe um contraponto também, que às vezes procurar pela solução perfeita pode levar tempo demais. Então a gente tem que sempre pesar os dois lados. Por que eu estou falando isso tudo? Estou falando isso tudo porque existe uma forma que nós temos de medir performance dentro do Python. E é um jeito muito fácil e muito bom. Utilizando essa interface aqui, esse console, que é chamado IPython. Até que vocês podem ver aqui 7.19, né, a versão do IPython. O que é o IPython? O IPython é um programa que você pode chamar na linha de comando, tá? É um programa interativo, que é o Python interativo. O Python normalmente não é interativo, ele vai rodar em cima de um arquivo texto que tem o teu código Python. O IPython, que é o console, é exatamente a mesma coisa. Tá? Você tem o IPython aqui do console e tem o IPython do terminal. Vamos mostrar para vocês o IPython do terminal. Cadê? Terminal. Tá. Ó, aqui é o IPython no terminal. Tá vendo? Mesma coisa. Você veja, print, olá mundo. A mesma coisa que eu digitar print, olá mundo, no console. Tá? É a mesma coisa, deixa bem claro. Não é parecido, é a mesma coisa.
Então, existe uma forma usando o IPython, né, que são chamados os Magic Commands, para a gente poder testar qual abordagem é melhor ou pior. Então, se vocês lembrarem, eu dei uma abordagem, eu fiz um programa que era para a gente fazer a diferença progressiva de uma lista que foi gerada pelos números NumPy. Né? Então, vamos fazer aqui, só para começar o nosso programa, def fibo, e aí eu vou botar um N qualquer, AB 0, 1 e 2, while e menor que N, AB igual a B, A mais B, e mais igual a 1. Então tem um bugzinho aqui nesse programa, return então, tem um bug no programa, se eu pedir N igual a 0, né, aí não vai funcionar muito bem. Vamos tirar o bug. 0 igual a 2. Vamos deixar o bug aqui. Então, eu executei fib, se eu pedir fib 5, fibo 5. Faltou apenas. Filho.apenas. Olha lá, os 5 primeiros números de Fibonacci, perfeito. Tem um bug se eu pedir fib 0, fib 1. Vamos fazer isso, então. If n igual a 0, return. If n igual a 1, return 0. Ademais, agora está sem o bug. Isso, inclusive, é a resposta dos exercícios. Fibo 0, retorna vazia, Fibo 1 retorna 0, Fibo 2, 0, 1, Fibo 3, 0, 0, 1, e aí nós temos a resposta. Repare o seguinte. Então, eu falei sobre as diferenças progressivas, né? E alguém fez alguma coisa parecida com isso aqui. Eu não estou copiando o exercício de ninguém, não. Estou trazendo a ideia. Diferença progressiva de x. Então, uma lista vai ser vamos chamar de D. DP, diferença progressiva, lista vazia, for n em x. Então, para cada elemento da lista depois de 1, vou colocar o 0 aqui só para... progressiva, dp.append, dp menos 1, não gostei dessa abordagem. Para mim está sendo difícil fazer aqui, que eu não faço dessa forma. Então, eu vou pegar os números... Eu fiz a partir do segundo elemento. Vou botar aqui só um print. Vamos botar um contador aqui. Vamos botar um contador. Igualzinho. Vou fazer do jeito errado o contador. Melhor, vou mostrar para vocês como fazer um contador do jeito certo. Enumerate. O enumerate, ele vai retornar para a gente. Vou fazer um contador separado, funciona igual, tá?
Melhor, vou fazer um contador separado e depois eu vou mostrar o jeito certo. Então, vou fazer um contador que eu vou chamar de I. Vou chamar aqui de número, para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou botar aqui, ó. A partir do primeiro número, eu vou pegar dp.append o número menos xi. Return dp. Vou rodar. Deixa eu só já armazenar aqui. F10, que são os 10 mil Fibonacci, vai ser Fibo 10. Então vamos ver aqui. Nós temos o F10, que é os 10 primeiros números de Fibonacci. Vamos ler em F10, 10 primeiros números de Fibonacci. Então vamos ver, diffprog F10. Vamos ver. Ah, calma aí. I mais mais. E para aumentar aqui, mais igual a 1. Isso não existe aqui. Vamos de novo. Número menos x0. Chamar antes. Não, chamar depois. O que é isso? Deixa eu print número. X. Ah! 2 pontos 1 é só o primeiro elemento. 2 pontos é todos menos o primeiro elemento. Ah, eu errei. Tá certo agora. Perfeito agora. Então, que eu tenho a diferença progressiva é 1. Tá certo. Vou tirar esse print aqui. dp vazio, então vou pegar o número, que é 1, menos 0 é 1. Ok, tá certinho isso. Se eu pegar a diferença progressiva entre o F10, só vê que nós vamos. Uma coisa interessante de notar, se eu já. FDP. FDP fica feio. FDP igual diffprog F10. Só para a gente não precisar ficar rodando tudo de novo. Então, se eu verificar o tamanho de FDP, a primeira coisa que a gente vai reparar é que a diferença progressiva ela diminui a nossa cadeia, diminui a nossa lista, em um elemento. Por quê? Faz sentido. Se eu estou tirando a diferença do primeiro, do segundo com o primeiro, depois do terceiro com o segundo, e assim sucessivamente, vai ter um que eu não vou conseguir. O primeiro não tem como tirar diferença com nenhum anterior. Então, aí eu vou ter menos um elemento, vai ser 8. A diferença progressiva, como eu comentei no exercício, ela é um análogo da derivada, só que um análogo discreto da derivada. Se eu pegar essa diferença, esses intervalos, tornar esses intervalos muito pequenos, eu vou ter um análogo, né, às somas de Riemann. Se eu tornar esse intervalo pequeno, as somas de Riemann eles convergem para o mesmo lugar. Só que é óbvio que a soma de Riemann pensa no resultado no infinito. E o nosso computador é finito. Então, a diferença progressiva ela tem sua utilidade em simulações, mas tem em conta limitações quando a gente está reproduzindo derivadas contínuas. Tá? Mas não é o tópico que nós vamos entrar aqui, só uma explicação. Então, é interessante notar que a diferença progressiva ela diminui o tamanho desse array. O nosso número de Fibonacci tem 10 elementos, e a diferença progressiva só tem 9 elementos. Então, a primeira ordem diminui 1. Se eu fizer a diferença progressiva da diferença progressiva, eu vou ter 8 elementos, e assim sucessivamente.
Analogamente, a diferença progressiva da diferença progressiva é relacionada com a segunda derivada. Então, o que nós podemos perceber aqui? Vamos fazer algumas correções nesse código, primeiro para tornar ele mais pitônico. E o que seria a primeira coisa? O Python, ele tem embutido dentro, embutido não, mas ele tem uma palavra reservada que ela já serve para ser utilizada como contador. Como é que é isso? É um contador chamado enumerate. Quando você pede enumerate e uma lista, ele vai retornar a lista e os índices de cada elemento, um ao lado do outro. Então eu não preciso mais criar esse contador, nem esse contador. Eu só faço desta forma. O que esse enumerate x1 vai fazer? Ele vai retornar uma lista onde o primeiro elemento contém o número 0 e o valor daquela lista. O segundo elemento é 1 e o valor daquela lista. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Enumerate x1, dois pontos. Deixa eu só listar aqui ele. Opa, x? Não, é difficult. F10. Olha lá. Primeiro elemento da minha lista, 0 e 1. Segundo elemento da minha lista, 1 e 2. Deixa eu só mostrar o F10 aqui. Para vocês verem. Então, esse primeiro 0 aqui é o índice e o primeiro elemento da lista. Esse é o índice e o primeiro elemento da lista. Esse é o índice. Por coincidência, o começo é parecido, né? 2, 2, 3. Aí depois começa a mudar. O quarto elemento aqui, ó, o quarto elemento não, o elemento 4, que é o quinto, é 5. Depois 5, 8. Depois 6, 13. 7, 21. 8, 34. Entenderam isso? Então isso é mais rápido e me retira a necessidade de fazer aquele contador. Outra coisa que nós vamos perceber você vai falar, mas você não explicou isso, de propósito. Eu não expliquei, e agora eu estou explicando. Nós vamos perceber que essa abordagem aqui da diferença progressiva, ela não é a melhor possível. O que eu esperava que o melhor resultado que eles fizessem seria isso aqui, ó. NP Array F10, import NumPy NP. E agora eu não estou mais trabalhando com uma lista, eu estou trabalhando com NumPy Array. Você poderia, inclusive, fazer isso aqui no final, ó. Mas vamos dar um exemplo aqui, vou criar duas funções, só para a gente poder comparar. Não precisa criar duas funções para poder comparar. Tá? Deixa assim. Uma vez que eu tenho um NumPy Array, vou chamar de F10NP, reparemos o seguinte aqui. Aqui faltou um import. Reparemos que F10 e F10NP possuem os mesmos elementos. A diferença é que o primeiro é uma lista e o segundo é um NumPy Array. Se é um NumPy Array, eu consigo fazer a diferença progressiva muito facilmente. Eu pego o primeiro elemento e substituo ou seja, do primeiro ao último elemento, do segundo ao último elemento, e do primeiro elemento até o penúltimo elemento. E olha só, a lista já está resolvida com uma linha de código, né? Sem necessidade de criar uma lista, ficar append, contando, como operações. Ele já faz a operação direto. Essa seria a forma mais eficiente de fazer. Tá, eu falei que é a forma mais eficiente, mas como é que eu posso provar isso? E aí é o ponto que a gente começou a falar isso. O IPython tem uma função chamada timeIt. Ele permite você verificar o tempo de execução de uma determinada função. Então vamos fazer um teste? Vamos fazer timeIt diffprog e vou passar o array F10. Vamos ver. O timeIt vai rodar uma quantidade bem grande de vezes.
vai me dar a resposta. Ele rodou 7 vezes, cada vez ele rodou 100 mil loops e demorou mais ou menos 3,61 nanosegundos aqui, microsegundos, desculpa, com desvio de 289 nanosegundos entre cada uma. A média, mais ou menos, o desvio padrão. Agora vamos ver qual é o tempo que ele demora para rodar esta operação aqui. Ó. Estava antes de time it, F10. Essa parte aqui ó, é só o parâmetro. É só o prompt. Desculpa, Sara. É só o prompt. Aqui. Não está dando para ler. Ah, tá. É uma porcentagem, desculpa. Em tela cheia não dá para ver, não? Nossa, tá tão ruim assim que pena. Vê se tem como forçar uma resolução maior aí, 720, sei lá. Uma porcentagem. Porcentagem. Repare que o cálculo com a diferença progressiva aqui, ó, usando NumPy, demorou 2,36 segundos. Ou seja, tem um ganho aqui de mais ou menos 50. Nenhum dos dois, é uma porcentagem, sabe? Shift 5. Um ganho de mais ou menos 50% de performance. Vamos ver o seguinte, vamos botar o 10 mil no Fibonacci aqui, ó. Vamos ver a diferença de performance. Então agora eu tenho então agora eu tenho 10 mil números na Fibonacci, né, de lane F10, que não é mais 10, tem 10 mil elementos. Agora eu vou fazer uma time da diferença progressiva, não de 10, agora de 10 mil primeiros Fibonacci. Repare que demorou 12 milissegundos para fazer com a lista. Vamos fazer com o NumPy Array. Nove milissegundos. Está me surpreendendo, inclusive. Vamos fazer com só para terminar 100 mil elementos. E aí a gente acaba o nosso teste. No segundo, vamos ver com o NumPy Array. Oito milissegundos. Bem interessante, tá? Vou dizer para vocês que desde a última vez que eu dei essa aula, o Python ele melhorou muito a eficiência das listas. Deixa eu só verificar aqui o Python. Ó. Ah, por isso. Ó. Ó, não funciona. Vou fazer um negócio aqui. Aqui.
Tá. O problema da performance foi porque ele está como object, que é a forma mais lenta de processamento possível. Com Skype, float. Deixa eu ver aqui. F10MP. Tá. Agora está como float. Só então botar aqui 1000. Agora o meu F10, por alguma razão que eu desconheço, eu teria que dar uma investigada, o meu... Dá para parar de colocar as coisas ao mesmo tempo? O meu array F10NP, ele estava como object. E eu comentei na última aula que, dependendo do tipo de dado que você coloca no NumPy ele pode colocando em tipos cada vez mais lentos para tentar achar a compatibilidade máxima. E que o tipo mais lento é o tipo object. E é a forma que ele estava agora. Isso eu achei que ele estava muito lento. Eu botei agora 1000 números Fibonacci e eu vou fazer de novo o cálculo de tempo da diferença progressiva entre NumPy Array e o não NumPy e a lista. Tá? Agora eu vou fazer a diferença progressiva de F10 MP menos F10 MP dos constantes. Agora sim eu tenho a resposta que eu esperava. Estava achando estranho. Reparem só que a operação utilizando NumPy Array para a mesma coisa, ela roda praticamente 100 vezes mais rápido. Ou seja, você tem um ganho de performance 100 vezes maior porque você saiu dessa abordagem de lista e entrou na abordagem NumPy. Então aqui, fdiff PNP vai ser F10MP menos F10MP. A mesma coisa, a mesma operação, só que um está usando o NumPy Array, que é chamado de operações entre vetores, entre arrays, e o outro está usando uma lista. O NumPy Array tem performance 100 vezes superior. Então, usando a ferramenta certa, você tem uma performance 100 vezes superior. Então, muitas vezes a pessoa fala, o Python é lento, fazer um cálculo Python é lento. Não, não é. Muitas vezes as pessoas fazem a abordagem errada da operação em Python. É óbvio que a pessoa vai alegar, mas aqui atrás você está usando C, que o NumPy é todo escrito em C. É verdade, o NumPy é todo escrito em C. Eu também posso falar que se você usar um compilador Fortran, na verdade, você está usando tudo em assembler. Porque, afinal das contas, ele vai converter todo assembler, todo Fortran em assembler, e aí rodar o teu código em assembler. Então, essa brincadeira, não, são feitas... Então, a pergunta para você é sim e não. Sim, são feitas... Se nós falarmos em instruções de máquina, são feitas com certeza as mesmas operações. Mas se falarmos de operações algébricas, não. A diferença é que uma operação algébrica nativa do Python ela é mais custosa. Por que ela é mais custosa? Porque, lembrando, o Python ele não tem tipo. Aliás, ele tem tipo, mas a tipagem dele é dinâmica. Então, quando você faz uma operação entre dois elementos, o Python tem que verificar qual é aquele tipo para aí, então, utilizar a operação correta. Lembra que eu peguei uma lista e somei com outra, um elemento de uma lista? Somei uma string com outra e concatena. Somando um número com outro, ele dá o resultado algébrico. Então, o Python faz isso para cada operação. Como é isso? Aqui é um inteiro, é um string. Se é um inteiro, eu vou chamar a operação de inteiro. Se é string, eu vou chamar a operação de string. Então, ele faz isso para cada elemento. Então, o que o for aqui está acontecendo, ele está fazendo isso a cada operação.
Cada operação eu estou olhando lá o tipo, verificando o tipo, e aí faço a operação. Aí eu adiciono para a lista. Aí outra questão é, que quando eu adiciono para a lista, ele está adicionando na memória. Quando você chega no limite daquele tamanho daquela lista, ele tem que fazer uma cópia na memória, uma área do tamanho dobrado, na verdade não é dobrado, é 1,70 alguma coisa a mais. Eles viram que assintoticamente a memória cresce como 1,74 na maior parte dos casos, não dobrando. Eu não lembro o número exato agora. E aí ele aumenta a memória, isso tem uma cópia. Óbvio que quem programa em Python não se preocupa com isso. Se você programar em C, você tem que se preocupar com isso. Quando você está adicionando informações de uma lista, chega uma hora que a lista chega no limite. Quem está fazendo o curso da Rafaela, está fazendo o curso de álgebra linear, vai ver isso. Quando chega nesse limite, tem a cópia. Então, todos esses trabalhos por baixo dos panos é ocultado dentro dessa operação aqui, ó. Então, append. Já nesse caso aqui do NumPy Array, quando você faz uma operação algébrica, ele só pode fazer a operação algébrica se os tipos tiverem o mesmo tamanho. Então, antes de começar, ele vai falar: qual o tamanho disso aqui? Qual o tamanho disso aqui? É igual? É. Então, me gera uma área da memória desse tamanho já. Ele já gera uma memória com o tamanho correto e coloca a operação e vai um a um. Ou seja, ele tenta otimizar o máximo possível esse cache. Enquanto o Python puro, né, o Python inocente, ele não está preocupado com isso. E aí foi aquela pergunta que fizeram para mim na última aula de Python sobre se dá para criar um NumPy Array e crescer ele depois. Não. Dá, mas ele vai perder os benefícios. Então é exatamente por isso, porque quando você cria um NumPy Array, ele já sabe qual é o tamanho da memória e ele já aloca aquela memória inteira de forma contígua. Beleza? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse início de aula, que levou aí meia hora, um pouquinho mais, é dar uma revisitada nos exercícios que a gente fez, mostrar que existem formas variadas de fazer e mostrar que dá para fazer direto com o NumPy. Inclusive, a geração de números de Fibonacci já foi direto com o NumPy. Deixo para vocês se divertirem aí depois. E como adicionais, a gente comentou do... Não vai ter gabarito. Se tiver dúvida, pode perguntar. Por que eu não vou dar gabarito? Porque não tem jeito errado, como eu disse. Existe um jeito melhor. Se você acha que não está suficiente, roda lá um timeit. Eu quero melhorar. Corre atrás, melhora. Tenta outras técnicas. Usa o NumPy. Como essa aula de matemática computacional, de computação científica, usa sempre NumPy. Não faz sentido usar listas se você só está trabalhando com números. Então, sempre procure usar o NumPy da maneira mais eficiente possível, com a menor quantidade de instruções e com a menor quantidade de memória possível. Isso vai sempre ser a resposta correta. Tá? Então é isso. Ok? E uma coisa bem importante é o timeit. Acostumem-se a usar. Facilita muito a vida na hora que você está verificando se tem um algoritmo bom ou ruim, por aí vai. Então vamos dar prosseguimento. Então, na última aula nós paramos. Eu aconselho sempre, Carlos, a você estudar todas as funcionalidades que uma determinada ferramenta vai te dar sempre. Porque não saber que algo existe implica em que você tem que inventar este algo. E dificilmente, não estou falando que sempre, dificilmente o seu método de desenvolvimento vai ser tão eficiente quanto um código que já está no mercado, já é livremente acessível, muitos especialistas já olharam e por aí vai. Então, essa é a minha resposta. Conhecer a ferramenta que você está trabalhando. Sim. Inclusive, o próprio NumPy tem o NumPy Diff. Que, se olhar a documentação, ele serve exatamente para fazer diferenças. Cadê?
NumPy diff. Calcula a diferença progressiva, tá vendo? Já tem uma função para isso, inclusive. Calcula a diferença discreta, a enésima diferença discreta num determinado eixo. Ou seja, o NumPy já tem, inclusive, a biblioteca que calcula a diferença progressiva. Se eu pegar npdiff e passar o F10NP... Opa, está muito grande. Vou pegar ele pequenininho, né? F10NP, vou pegar só os primeiros 10 elementos. Olha lá, ele já calculou para mim exatamente o mesmo resultado. Vamos ver se ele é mais rápido? Vamos ver se ele é muito mais rápido que a nossa operação. Opa. Init. Pelo que eu me lembro, não é muito mais rápido, não. É quase a mesma coisa que fazer a operação. Ó, 13 nanosegundos. E vamos fazer na mão sem usar o FDLPGIF. Mais rápido fazer direto ainda. É só o dobro, é só o triplo, só 3 vezes mais rápido. Mas... por quê? Não sei. Teria que olhar o código-fonte aqui do F10NP para saber. Mas uma das coisas que o F10NP tem é a diferença de enésima ordem. Né? Ele deve tratar também as bordas de alguma forma especial. Então, Carlos, eu também tive esse problema na época. É o normal de quem está aprendendo. E com tudo na vida é isso, né? Tem um matemático chamado Ramanujan, já morreu, tem até um filme sobre ele. Eu acho que o nome do filme é O Homem que Contou ao Infinito. Ramanujan foi um grande teórico da teoria dos números. Ele morava numa comunidade um pouco pobre na Índia e ele não tinha acesso a livros avançados de matemática. Mas ele tinha acesso a alguns. Então ele gostava muito de matemática, estudava muito sozinho. E ele praticamente desenvolveu sozinho toda a matemática moderna, né, da época dele, há 70 anos atrás, talvez um pouco mais. Não, um pouco mais. Ramanujan, deixa eu ver aqui de quando é Ramanujan. Um pouquinho mais que isso. É 1880. Eu lembrava que era da virada do século passado. Ou seja, 120 anos atrás. 120 anos atrás. E ele também não tinha internet nessa época, né? Então ele praticamente sozinho desenvolveu a matemática. E isso foi muito interessante porque ele conseguiu fazer algumas abordagens diferentes e muito eficientes no mesmo problema. Eu não estou dizendo, Carlos, que o que você inventar vai ser necessariamente ruim. O que eu quero dizer é que você vai ter muito mais trabalho. Né? E se você não tiver um arcabouço teórico profundo, ou não tiver interesse em buscar e calçar esse arcabouço teórico, vai te dar muito trabalho para isso, é mais interessante buscar. Né? E como é que a gente busca isso? Fazendo os cursos, conversando com colegas que sabem mais do assunto, fazendo pesquisa com outras pessoas, procurando na internet, olhando códigos-fontes estabelecidos. Você pode, o código-fonte do Python é aberto, você pode inclusive abrir ele. Né? Eu, por exemplo, quando estava estudando estrutura de dados, eu peguei uma biblioteca famosa de estrutura de dados, a GLib, e fui estudar ela internamente. Eu descobri que muita coisa do que era ensinado em aula era exatamente como estava implementado na GLib. E a GLib é uma biblioteca extremamente eficiente em memória e em performance. Então é interessante, né? Claro, tinha alguns pontos que tinham melhorias, que até me fez aprender melhor sobre o assunto, é que você entender como o assunto funciona e pesquisar faz parte do processo. Só posso dizer isso, e essa é a realidade. É a experiência que vai trazer isso. Ok? Então vamos continuar. Se alguém tiver pergunta, é só fazer. Nada. Então nós vamos continuar a aula aí de onde a gente parou. Então, eu falei para vocês que o NumPy Array é um array n-dimensional. Olha a lista aí, gente.
Então a lista está sendo apresentada aí. Eu vou aproveitar que isso está acontecendo. Eu vou tomar uma água, que minha garganta está seca. Obrigado, aleatoriedade do universo. Foi numa hora muito bem-vinda. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês que o NumPy Array é uma biblioteca multidimensional. Só que até agora a gente só trabalhou com uma dimensão, né? A gente trabalhou até com mais de uma dimensão. Cheguei a mostrar para vocês, né? Então, vamos fazer uma revisitação aqui. Vamos criar um novo de novo aqui. Import NumPy. Tem outra coisa, gente, que é muito recomendado, muito. Parece que é bobeira, mas não é. Quando vocês forem fazer as coisas, não copiem código, digitem. Ah, mas import NumPy NP. É chato digitar isso 1000 vezes. Ou import matplotlib.pyplot SPLT. Parece uma chatice. E é. Mas vocês não vão aprender aquela memória muscular, sabe? Músculo cerebral, se vocês não digitarem toda vez. Não copiem nenhum código até você saber exatamente o que aquele código é, ao ponto de você fechar o olho e você ver o código. Literalmente, ao ponto de fechar o olho e você ver o código. Então, digita. Mesmo que você tenha escrito outro código. Acabei de fazer um código em Python para fazer uma operação matemática. Vou criar um novo código, do zero. Import NumPy NP, import matplotlib.pyplot, e aí vai. Tá? Conselho para a vida. Depois eu dou outros conselhos para a vida. Então, continuemos. Então, vou falar sobre n igual a np arrange. Não, n. X. Aí já feito com 24 elementos. Não é isso? Uma print X. Ó, matplotlib, tá vendo? E aí que eu tinha feito daquela vez, eu tinha criado um que era um reshape. Vocês lembram disso, né? Claro que vocês lembram. Vocês são demais. Aí alguém tinha comentado que e se não for múltiplo, né? Aí eu falei que dava erro, vocês sabem muito bem isso. Olha que bonito agora. Então vamos aprender a fazer cortes multidimensionais. Primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, olha, a primeira dimensão tem 2 elementos, a segunda dimensão tem 3 elementos e a terceira dimensão tem 4 elementos. Sim, sim. Assim como a matemática. Na verdade, é tudo na vida, né, cara? A gente está acostumado a sentar numa aula de matemática. Eu digo isso porque eu sou matemático, né? Eu sou mais matemático que programador. A gente olha para uma aula de matemática, fica olhando o professor lá fazendo todas as demonstrações e acha que magnífico, facinho, isso é trivial, vou fazer igual. E aí você senta em casa fazendo um exercício bobo e não sai nada. Por que não sai nada? Porque você não praticou. A prática não é só de repetir. Repetir é importante, mas repetir não é copiar. Repetir eu vou demonstrar novamente o que você demonstrou em aula. Aí você bota o mesmo problema. Demonstrar que há infinitos números primos. Aí você, sem olhar o exercício, aí você para e pensa. Tá, ele começa com uma contradição. Vamos supor que sejam finitos os números primos. Beleza. Então, o que isso implica? Aí você começar a pensar na sua teoria sobre a finitude dos números primos, a multiplicidade, os produtos de números primos. E aí você vai começar a construir essa tua ideia. E aí você trava numa parte. Aí você vai olhar de novo o exercício. Você fala, tá, esqueci dessa parte aqui do teorema, esqueci desse detalhe de uma determinada propriedade. Larga e vai fazer outra coisa. Vai fazer um café, vai tomar uma água, tomar um banho, dá 3 voltas em volta do quarteirão, volta e faz de novo. E isso, até o processo de estudar é isso, né? De você compreender uma determinada informação. É uma habilidade que nós estamos perdendo hoje em dia no mundo da internet.
E eu também passo por esse problema de estar completamente preso a um Google de distância de qualquer informação. A gente tem que aprender a revisitar esse conceito de saber, aprender e conhecer. Mas se aquele determinado conhecimento vai ser o teu ganha-pão, é muito importante que você seja fluente naquele assunto. Né? Se vai ser o seu trabalho. E você vai fazer isso por gosto. Né? Mas vamos voltar aqui ao NumPy. Tá? Então vamos lembrar. Então a primeira dimensão é 2, a segunda dimensão é 3, a terceira dimensão é 4 elementos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu não posso pedir para pegar o terceiro elemento da primeira dimensão. Não vai funcionar, porque vai falar que está fora dos limites do primeiro eixo, que é chamado eixo, né? Primeira dimensão, dentro do NumPy ele chama de eixo, axis. Então eu posso pegar o primeiro elemento. O que é então esse primeiro elemento? O primeiro elemento vai ser exatamente, né, o que está mais fora, ou seja, vai ser esse grupelho aqui. Tá? Ou, se eu pegar o segundo elemento, este grupelho aqui de baixo. Perfeito? E aí eu também posso pegar... Aí eu boto vírgula para separar, né, a segunda dimensão, da mesma forma que o reshape, né? Você vê que tem uma certa coerência na sintaxe, é muito bom numa linguagem. Então eu vou pegar agora a segunda dimensão. O que eu quero pegar na segunda dimensão? A segunda dimensão tem 3 elementos, eu não posso pegar o 8º elemento. Não funciona. Então eu vou pegar o segundo elemento, a segunda dimensão. Aí eu posso pegar o primeiro elemento, o segundo elemento ou o terceiro elemento. Vou pegar o primeiro elemento. 0. O que vai me retornar? Vai retornar essa primeira, pensando que mais de fora, pegar essa primeira linha aqui. Ó. Eu posso ainda pegar a terceira dimensão. Mais uma vez, a terceira dimensão tem só 4 elementos. Qual dos atributos eu vou pegar aqui? Vou pegar o terceiro. Terceiro é o 2. Aqui, eu peguei o 14. Ou seja, a minha matriz toda do meu matriz não, do meu tensor, é uma matriz grudada na outra, eu peguei o segundo plano do tensor, a primeira linha e o terceiro elemento. São 14. Perfeito? Interessante pensar que nós podemos fazer também fatias aqui. Vamos dizer que eu quero pegar não a primeira linha. Eu quero pegar a primeira e a segunda linha. O que eu vou fazer? Primeira e segunda linha. 0 e 1, não incluso 3. O que ele vai retornar para mim? Vai retornar esse aqui e esses 2 elementos aqui. Desculpa. Esses 2 elementos aqui. Né? Agora eu quero pegar essas 2 colunas do meio aqui. Ó. 13, 14, 17, 18. Mole. Eu vou pegar daqui do índice 1 até o índice 2, inclusive. Ou seja, até o 3. 1 até 3. Olha lá. Lindo, não? E é extremamente eficiente isso, porque ele vai usar internamente indexação lá em C, acessando exatamente a área da memória. E é bem eficiente. É interessante pensar, eu posso fazer inclusive saltando, né? Então, olha lá, do primeiro ao último, saltando de 2 em 2. O que ele vai pegar? Vai pegar o primeiro, o terceiro, 12, 14, 16, 18. Aqui, ó. Aí? Desculpa, essa aqui é a linha. Vai pegar, deixa eu ver aqui, vai pegar a primeira linha e a terceira linha. Então vai ficar 12, 13, 21, 15, 23. Né? Deixa eu ler a matriz toda aqui, só para ver. Vou pegar este elemento, a segunda dimensão, vou pegar o 0 e 1, isso, 0 e 1, aí 1, 3, não, é aqui, ó. Aqui, aqui, então tá certo, tá certo. Estou tomando vodka. Então vai pegar a primeira linha, a última linha, aí vai pegar esses 2 no meio aqui, ó, 13, 14, 21, 22. Eu também posso saltar, é que eu confundi os eixos na hora aqui.
pensei numa coisa e falei outra. Eu também posso saltar a terceira dimensão também. Vou saltar a terceira dimensão. Nossa, parece um filme de ficção científica, né? Vou saltar a terceira dimensão. Então, o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar desse grupelho aqui, né, desse segundo plano do meu tensor, vai pegar o primeiro, a primeira linha, a segunda linha, a primeira coluna, a segunda coluna. Vai ser 12, 14, 20, 22. Não, eu não quero. Eu quero que seja assim. 13, 21, 15, 23. E o mais interessante disso tudo, sabe o que é? Que eu posso pegar isso aqui, por exemplo, e fazer um recheio. Transformar isso num vetor de 4 elementos. Eu uso normalmente outro comando para isso, né? Ah lá, virou uma linha. Daí, eu posso associar isso aqui, por exemplo, a outros números. Por exemplo, 222, 222, 333, 44, 555. Olha só que interessante aqui. Eu peguei aquele array N, que estava redimensionado, um tensor, né? Um tensor tridimensional. Peguei só as extremidades do segundo plano daquele tensor e vou atribuir números a ele diretamente. Ah, não, mas não posso fazer no recheio. Deixa eu fazer sem recheio. Dá para fazer, mas ainda não vamos fazer assim. Vamos fazer o N ser igual a esse aqui. Ixi, alterei o N. Ah, não, N não existe. Agora olha o N aqui, ó. Como eu falei, esse é só um apontamento, não é uma cópia, né? O N virou esses valores. E agora o meu M lá. Ih, não alterou não, fez uma cópia. O recheio faz uma cópia, então. Não. VM. Tá. Já sei o que aconteceu. O que aconteceu? Quando eu faço esse comando nparray, ele está retornando uma cópia de. Vamos ver se eu quero fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Vou pegar sem o recheio. Eu vou estragar completamente o array, né? 222, 363, 444, 555. Olha lá. Ou seja, eu alterei exatamente esses elementos aqui através de uma seleção, de um slice. Mas por que eu estou tomando vodka? A voz está estranha? Entenderam isso aqui? Independente da vodka. Agora eu estou curioso. Ah! Na verdade, é a garrafa de tequila. Meu nome é russo, né? Igor. Então pode ser também. Entendi agora. É, parece. É uma garrafa de bebida genérica. Então vamos falar mais um pouco sobre funções matemáticas. Uma função importante é a função de aleatoriedade. Gerar números aleatórios é importante. Algumas pessoas mandaram exercícios já utilizando funções aleatórias, sem eu ter falado, não tem problema nenhum. Tá? Então a primeira função que nós vamos ver aqui é a função de geração de números aleatórios inteiros, que é o randint. Interessante também lembrar, vou relembrar vocês, qualquer comando que eu coloque uma interrogação no ponto-chave, que é Enter,
ele coloca um help aqui para você poder ver. Esse help vem da própria função, dentro da função ele especifica lá. E o que isso é importante? Porque não dá para lembrar todos os parâmetros, de todas as funções, de todas as linguagens, de todos os comandos, de todos os problemas. Tá? Então não é vergonha utilizar help. Tá? Então, rand-int, qual é a sintaxe dele? Intervalo inferior, o intervalo superior, o tamanho do array e o tipo de valor que retorna, normalmente inteiro. Né? Perfeito. Se você colocar só o intervalo inferior, ele vai pegar aquele intervalo como sendo superior. Então vamos usar ele aqui. Random, random, randint. Digamos que eu quero um número de 0 até 10. Eu acho que não inclui intervalo superior. Tá? Eu quero 10 números. 10 não, 5 números. Repare, eu tenho 5 números entre 0 e 10. Essa distribuição é uniforme. Isso quer dizer que se eu pegar infinitos números, a probabilidade de cada um deles ocorrer no intervalo é igual. E qual é o valor desse número? Qual é esse número? Importante saber isso. Distribuição normal. Normal não, uniforme. O número é 1 sobre n, onde n é o tamanho desse espaço de distribuição. Ou seja, a probabilidade de sair o 2 é 1 sobre 10, são 10 elementos. A probabilidade de sair 8 é 1 sobre 10. A probabilidade de sair 6 é 1 sobre 10. Por aí vai. E eu posso também, não só pedir uma lista, mas pedir multidimensional, 5 por 3, por exemplo. Então, vamos dar um array de 5 linhas e 3 colunas. Ok? Posso pedir também o random rand. Deixa eu ver a sintaxe de novo. Ele me dá um número aleatório entre 0 e 1. Incluindo 1, eu acho que não inclui o 1, tá vendo aqui? Intervalo aberto. Ou seja, nunca retorna o 1. Então, ele pegou random rand, pegar 10 números aqui e retornar 10 números. Eu posso pegar 2 por 3. Opa. Assim. Ah, não, sem o parênteses. Três linhas, 2 colunas. Também eu posso pegar assim, de 10, dar um reshape, 5, 2. Como é que funciona? Como se eu tivesse embutido o reshape. Aí a pergunta que eu faço: e se eu quisesse um número aleatório entre 7 e 42? Como é que vocês fariam isso? Não tem função para isso. Vai ficar como exercício de casa. Anotem aí, por favor. Exercício de casa: gerar números aleatórios entre distribuição normal, uniforme, entre 0, entre 7 e 42. Sim, ele usa uma semente. Já que o Luiz comentou sobre semente, vou falar o que é uma semente. Não existem números de fato aleatórios no computador. Para você ter números aleatórios genuínos no computador, você necessita de um equipamento especial. E esse equipamento vai captar ruído, interferência de algum local, sei lá, ruído de fundo do universo, entendeu? Corrente de rádio passando por aqui, eletrostática na corrente elétrica, de algum lugar que não seja do próprio computador. Todo número gerado normalmente pelo computador é chamado pseudo-aleatórios. Existe toda uma área de estudo para isso. Uma vez que você aceita isso, que não existem números aleatórios no computador, a lista sendo enterrada aí,
você precisa passar um parâmetro para o algoritmo que gera esses números aleatórios. Esse parâmetro é chamado de semente. Quando você passa essa semente, isso diz que a partir de agora todos os números gerados vão ter exatamente a mesma ocorrência. Ou seja, se você usa uma semente qualquer, vou dar um exemplo, semente 42, o próximo número aleatório que você gerar vai ser o mesmo sempre. E assim sucessivamente. Vou dar um exemplo aqui. Pegar NP Range 10. Range Index, né? Fazer 10 números aleatórios. 10, 10. 10 números aleatórios, né? Gerou esse número. Se eu gerar de novo, já vi que vai ter outros números. Então, o NP-Random tem a função seed, que vai permitir que você tenha uma semente. Agora eu vou pegar 10 números, olha. Vai ser 5, 0, 3, 3, 7, de novo você está seed. Pedir número. 5, 0, 3, 3, 7. Tá vendo? É o mesmo. E se eu rodar de novo agora, o que vai acontecer? Vai ser o mesmo? Não. Porque agora não é mais o 10º número, é o 11º número aleatório que está gerando. Mas toda vez que eu seto essa semente, ele reseta o algoritmo e começa de novo desde o primeiro número aleatório gerado. Ou seja, a geração de números aleatórios, ela parte do pressuposto número anterior. E um algoritmo doido aí que não importa pra gente. Ou seja, para gerar esse 0, ele partiu do 5. Para tirar o 3, ele partiu do 0. Partiu do 3, ele partiu do 3. Assim sucessivamente. Então, de novo, vou dar seed 0 aqui. Pedir os números, olha lá. 5, 0, 3, 3, 7, 9, 3, 5, 2, 4. Se eu pedir mais 10, ele vai dar exatamente essa cadeia aqui. Ó. 7, 6, 8, 8, 1, 6, 7, 7, 8, 1. Entendemos? O que vocês acham? Que isso é bom ou ruim? E tentem dizer o porquê que vocês acham que é bom ou ruim. Então vamos à resposta, já que ninguém falou nada por enquanto. Então, se você quiser reproduzir um experimento, de fato, os números aleatórios eles são a semente fixa, ele permite você fazer uma reprodução do experimento. Isso permite que outra pessoa, executando esse experimento, tenha o mesmo resultado. Só que eu acho, né, que eu não tenho certeza que diferentes computadores, ou pelo menos diferentes versões do compilador, podem dar diferentes resultados. Consegue, né, João? Você consegue gerar números aleatórios se você fizer a sua semente aleatória ser aleatória. E lembrando que não existem números aleatórios no computador. Se eu pegar NP Random Seed, vamos lá. Import time. Não lembro como pega a hora imediata. Take time. Import, take time. Take time, take time. Então, vamos lá. Se eu fizer essa função aqui, ó, essa funçãozinha humilde aqui, daytime now, ponto timestamp, eu pego só a parte inteira aqui. Repara que esse número muda sempre, né? Eu posso passar isso aqui como seed, np-seed, np-random, random.seed, e aí, a cada instante que eu rodar o meu programa vai ser completamente aleatório. Porque números próximos dessa semente
não representam resultados próximos dos números aleatórios gerados. Beleza? E é uma solução que as pessoas realmente colocam. Tá? E deixa eu ver, acho que pode ser que o NP Random Seed, que é a opção de semente aleatória também. Deixa eu ver. Seed. Hoje em dia tem algoritmos melhores, né? Não vou dar esses detalhes de aleatoriedade. Alguma dúvida até aí? Se nenhuma dúvida, nós vamos começar a falar sobre gráficos mais profundamente. Antes vamos falar sobre algumas funções matemáticas de array. Outras funções interessantes que nós temos para manipular arrays, nós temos, por exemplo, NumPy ones, que eu já mostrei, né? E tem a NumPy I, que ele vai gerar uma matriz diagonal. Por exemplo, NumPy I 5 vai gerar uma matriz diagonal com a matriz identidade, né, de 5 elementos. Para gerar matrizes diagonais escaladas, que seja deslocadas melhor, eu tenho a função, por exemplo, npdiag. A função npdiag vai gerar uma matriz diagonal com um determinado array na sua diagonal. Por exemplo, npdiag 3, 4, 5, 6 vai gerar uma matriz 4 por 4, cuja diagonal é 3, 4, 5, 6. Eu posso jogar essa diagonal para cima, né? Por exemplo, vou chamar k igual a 1, ou seja, o deslocamento vai ser positivo. Repare agora que o 1 foi para a diagonal superior ali, tá vendo ali? A triangular está na parte de cima, ou seja, virou uma triangular superior. Se eu somar, por exemplo, com uma diag, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, e botar um k negativo, ele vai colocar esses valores na diagonal inferior. E se eu somar, por exemplo, com 3 vezes NP I 5, olha só, virou uma matriz com 3 na diagonal, 3, 4, 5, 6 na diagonal acima, né, superior da principal, e 1, 2, 3, 4 na diagonal inferior. Isso é muito usado, tá, na geração de matrizes específicas, né, por exemplo, matrizes Toeplitz. Essa não é uma matriz de Toeplitz, mas poderia ser. Para fazer uma matriz de Toeplitz, basta repetir aqui esses valores. 3 não, aqui vai ficar feio. Aqui, vou botar 5. Agora é uma matriz de Toeplitz. Tem 5 na diagonal principal, 3 na diagonal superior e 1 na diagonal inferior aqui. Perfeito? É uma maneira bem interessante de preencher rapidamente matrizes. Como a gente pode esperar, né, a soma, a subtração e a multiplicação por matrizes, ela funciona para uma dimensão, para 2 dimensões e para 10 dimensões. Tá? Eu posso, inclusive, fazer uma multiplicação matricial aqui, usando o arroba. Então, multiplicar uma matriz por outra. E é uma propriedade interessante das matrizes de Toeplitz, que quando você faz o produto de uma pela outra, ela ganha uma dimensão a mais, uma diagonal mais acima e uma diagonal mais abaixo. Né? Não sei, eu não lembro dessa função NP-Identity. Deixa eu ver. É a mesma coisa.
A diferença é que o NPI ele só gera matrizes bidimensionais. Matrizes, no caso. Enquanto o Identity é n-dimensional, tá? A array identidade. Ah, não, é quadrada também. A NPI é sempre quadrada. Parece a mesma coisa, com explicação diferente. Eu não sei o que Ctrl Space faz no NumPy, desculpa. Mas o que o Ctrl Space faz, Luiz? Eu não sei. Me ilumine. Ah, e você está falando não é do NumPy, né? Você está falando do Spider, né? Aí isso vai depender de cada IDE. Se você for usar np random, não sei, aí é muito específico. Eu prefiro usar a interrogaçãozinha. Eu sei que no Spider, se deixar o mouse em cima, ele não mostra, né? Alguma coisa do Spider aqui que não está funcionando. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se do PLT ele mostra. Está mostrando, né? Deve ser o seguinte, ó. Vou fazer uma suposição aqui. Se eu botar NumPy, ele vai achar. Não achou, não. É algum bug no Anaconda, tá? Não sei. A NP funcionou. Engraçado, né? Mas algum bug no Anaconda. Algumas funções ele mostra, outras ele não mostra. Não saberia dizer. É bug, porque eu já vi mostrando, tá? Ah, lembrei de alguma coisa aqui. Nos exercícios que eu passei, é interessante a gente falar, porque não precisa desse fone aqui, porque ninguém fala comigo. Nos exercícios que eu passei, eu pedi para olhar o intervalo de dois números, né? E a maioria das pessoas que me mandou o exercício, quando eu falei no intervalo, ela fez o seguinte, né? Eu falei, intervalo... Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho A igual a 3, B igual a 10, C igual a 2. Sei lá, 2, por exemplo, 2. E quando eu pensei no intervalo que eu chamei de I, a pessoa usou... não tá... A pessoa utilizou o NumPy namespace para criar um intervalo entre 3 e 10, uma quantidade finita aqui de elementos. O que vai acontecer aqui? Repare, quando eu criei esse intervalo, que ele não necessariamente gera todos os números. Por uma coincidência macabra aqui, ele não gerou nenhum número 4. Então, e a pessoa verificou assim, ó, 4 em vai ter false. É claro que 4 está no intervalo entre 3 e 10, mas nesta discretização do espaço linear, ela não está. Porque observe aqui, eu tenho 3,98 e o 4,05, mas o 4 não está. Mesmo que o 4 tivesse, vamos dizer que eu pegasse uma discretização onde o 4 existisse. Vamos pegar aqui. O 4 agora está, né?
Se eu pegar 4 em I, está lá. Mas o 4.12 não está em I. E, na verdade, vão existir muito mais números que não estão em I do que estão em I. Por quê? Esse intervalo aqui é infinito. Então, sim. Então, quando você utiliza aqui, você não pode discretizar o espaço. Você vai ter que usar condicionais e verificar se está no intervalo. Por exemplo, if. Vamos ver. Vou dar o... Então, o meu i, eu posso chamar... Vamos só para ter um i aqui. I vai ser igual a e B. A e B. Não é mais um espaço discreto, é um espaço... Só tem dois números, né? Então, eu vou perguntar, if C menor que A, porque se ele é menor que A, ele é necessariamente menor que B, né? Nesse caso. Or C maior que B. Essa é a primeira parte do exercício, onde eu falo... Eu quero saber se está dentro ou está fora do intervalo, né? C menor que A ou C menor que B, agora é true. Então, vamos pensar aqui em um número aqui. 4.123, 453. Inventei um número, né? E aí eu posso fazer a mesma pergunta, e agora ela vai ser verdadeira, com relação à veracidade daquilo que eu estou procurando. Utilizando o intervalo discreto, eu vou estar fazendo uma operação aquém da minha necessidade de infinitos elementos entre A e B. Então eu tenho que adaptar, né, nosso conceito de intervalo numérico infinito para a representação matemática computacional. Às vezes a gente vai precisar discretizar e às vezes a gente vai precisar generalizar. Nesse caso, a gente vai generalizar. Vocês vão descobrir, dependendo da área de pesquisa de vocês, que, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com álgebra infinita, né? Álgebra de valores infinitos. Existe, curiosidade que seja, existe uma álgebra com números infinitos, existem polinômios com expoentes infinitos, existe, inclusive, toda uma álgebra mesmo só com valores infinitos. Tá? Vocês vão ter que implementar essa álgebra manualmente. Vocês não vão poder usar o infinito da representação do ponto flutuante. Porque esse infinito da representação do ponto flutuante não possui as propriedades matemáticas que vocês esperam. Então, é muito importante entender, quando você está modelando um problema matemático no computador, saber quais propriedades ele preserva. Então, essa é muito importante. Usar um espaço linear para verificação de pertinência no intervalo matemático não preserva essa propriedade. Então, a grande coisa para a gente perceber aqui é que a gente tem que compreender o objeto matemático que a gente está estudando e entender como ele é representado dentro do computador. Se dentro do computador esse objeto matemático não é representado de forma consistente, então nós temos que pensar numa forma de representá-lo. Isso acontece, por exemplo, para quem está falando de álgebra linear, quando eu começo a falar sobre matrizes, vetores, representação de vetores dentro do computador. E aí a gente vai ver que, apesar do objeto vetor existir em diversas áreas da ciência, ela tem uma abordagem computacional, uma abordagem matemática, uma abordagem física. E nós temos que tentar, ao modelar um problema, a gente tem que saber que objeto nós estamos falando, né? E verificar se essas propriedades existem lá. Então, alguém fez uma pergunta, eu acho que foi a própria Tatiane, vamos começar a fazer os gráficos agora, sobre... Ela perguntou se a gente usar, não sei se foi a Tatiane, acho que foi, se a gente aprender a usar o Matplotlib com orientação a objeto. Eu falei que sim, mas não ia comentar sobre isso. E é exatamente o que nós vamos começar a fazer agora. Tá? Nós vamos aprender a estender os nossos gráficos e gerar gráficos mais agradáveis, como, por exemplo, aquele que eu mostrei a vocês, eu vou mostrar um outro aqui,
para vocês. E cadê o browser? Apareça o browser. Então vamos lá. Reparem aqui. Na tela de vocês agora, nós temos o que eu chamo anatomia de uma figura. Tá? Esse gráfico que vocês estão vendo, ele não é criado no Photoshop, ele não é criado no GIMP. Ele foi gerado pela própria Matplotlib. Como vocês podem ver, até inclusive eu rodei um comando chamado anatomia.py aqui, que depois eu posso mostrar o comando para vocês, é um pouquinho grande, tá? Onde, como eu disse a vocês, eu desenho cada uma desses elementos. Então, inicialmente, não está aparecendo gráfico? Não está aparecendo gráfico. Óbvio que não está aparecendo gráfico, eu não mostrei o gráfico. Agora está aparecendo gráfico. Deixa eu entrar para o modo automático aqui. Agora está aparecendo. Estão todos vendo. Obrigado por falar. Então, vocês estão vendo o gráfico aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente elabora um gráfico, a primeira coisa dentro da Matplotlib, a gente gera a figura. O que é a figura? A figura é essa caixa aqui, ó, que você não vê, que ela vai suportar todos os elementos gráficos. Então, tudo que você colocar numa imagem, nessa figura, vai estar dentro desse objeto figura. Como é que a gente gera uma figura dentro da Matplotlib? Então, vamos começar aqui com import numpy.gmp, import matplotlib.plot.plt. A primeira coisa que a gente vai fazer para gerar uma figura, eu vou fazer essa chamada fig, que é uma variável. Vamos dar o primeiro comando manualmente aqui. PLT. PLT é como eu estou chamando a biblioteca pplot do Matplotlib. É o apelido. Vou rodar aqui. PLT. Ponto. Sub. Opa. Plot. O que esse comando ele faz? Esse comando ele vai gerar uma figura e determinados eixos. O que são eixos? Eixos são as caixas onde o gráfico vai ser desenhado. Então você pensa na figura. Vou botar aqui de novo o browser aqui. Você tem a figura. Você tem a figura, que é a caixa inteira, e você tem o eixo. O eixo é exatamente essa caixa aqui, onde de fato o gráfico vai ser desenhado. Então, quando eu crio esse subplot, ele vai me retornar duas estruturas. Uma estrutura é a figura, outra estrutura é esse eixo aqui, que contém os gráficos. Então, vamos ver aqui. Só esses dois objetos. Então, eu vou chamar um de fig e o outro de AX. Tá? Que é o nome que normalmente te dá. Deixa eu tirar o browser da frente aqui. Ó. Plots. Então, se eu perguntar qual é o tipo do objeto de fig, vai falar que é uma figura. Se eu perguntar qual é o tipo de AX, vai falar que é um eixo. Então, agora que nós já estamos um pouquinho mais acostumados com Python, a gente sabe que quando a gente executa um comando, a gente tem um retorno, a gente começa a compreender que, ao convocar esse comando aqui, subplots, nós temos dois objetos de retorno, duas entidades. Uma entidade é a figura, uma entidade é o eixo, que por acaso eu chamo de fig e ax, porque é fácil de lembrar. Né? Então eu vou colocar esse comando aqui, ó, dentro do nosso programa. Eu posso retornar mais de um eixo. E isso vai me fazer um gráfico com múltiplos, vai fazer uma figura com múltiplos gráficos.
Mas vamos começar com um só. Perfeito? Então vamos voltar ao browser aqui. Tá aparecendo. Então o que acontece? Eu criei a figura lá como fig e criei esse eixo aqui como AX. Mas a figura, né, o meu gráfico que a gente vai colocar no artigo, ele tem mais atributos. Ele tem, por exemplo, o título, ele tem a legenda, ele tem as funções em linha, né, por exemplo. Ele tem essas funções em pontos, marcadores, que é chamado scatters. Ele tem esse grid aqui ficando fundinho lá, fofo, bonito, né? Que é chamado de grid. Ele tem uma etiqueta do eixo Y, ele tem uma etiqueta do eixo X, que tem esse nome, YX Label, Axis Label. Ele tem esses marcadores, essas linhazinhas, né? Horizontais e verticais, que são espaçadas entre si, que é chamado de ticks. Então tem o tick, né? O tick é de marcação mesmo, né? Tem as marcações principais, que é esse marcadorzinho maior aqui, e tem essas menorzinhas, né? Que são os marcadorzinhos menores. E além da marcação, ela possui esses números, né? Esses nomes aqui, que são números, na verdade, mas são etiquetas, que a gente associa a cada tick. Por exemplo, no vertical aqui a gente não tem esses labels, só nos majors, nos principais, mas aqui nesse eixo aqui horizontal a gente tem todos, né? Então esses são os objetos que fazem parte de uma figura. Existem outros, mas, em geral, a gente vai trabalhar mexendo nesses objetos. Vamos mexer em alguns deles aqui. Tá? Então, quando eu tenho uma figura, um eixo aqui, ó, figura, deixa eu botar para apresentar de novo. Eu desenho uma figura e um eixo. Eu vou querer, por exemplo, eu vou diminuir aqui um pouco, para aparecer os plots. Repare que quando eu defini fig ax PLT subplot, a minha figura, ela criou uma figura com a caixa, né, o ax, o eixo, né, o axis, não vamos chamar de eixo, porque axis é o conjunto de eixos, é o coletivo. Então eu vou chamar de caixa. A tradução é meio difícil para português. Se alguém souber aí, que não seja a palavra eixo, porque eixo eu vou usar para outra coisa, fique à vontade. E aí o seguinte, eu vou criar alguns dados numéricos aqui puramente por diversão. X igual... Não, porque quadrante na matemática seria primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e aqui não tem essa propriedade. np.linspace. Vamos tentando aí descobrir um nome, que até hoje eu não descobri. 0, 4, 101 pontos, y igual x ao quadrado. Né? Deixa eu rodar isso aqui lá. Então vamos reparar o seguinte, que agora, ao invés de usar aqueles comandos PLT, 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 eu vou dizer especificamente aonde que eu quero que essa imagem seja desenhada. E onde é que eu quero? Vamos voltar a lembrar. O PLT subplot retornou uma figura e essa caixa aqui, que é essa aqui, que suporta os meus gráficos. Então eu vou dizer, olha, desenha no eixo aquele que eu dei o nome de AX. Tá? Eu quero que você desenhe um gráfico de linha, que é plot, o plot desenha gráfico, cujo eixo X vai ser delimitado por esses valores, vai ser de 0 a 4, 101 pontos, e o Y vão ser esses valores aqui. Automaticamente, esses valores deveriam estar aparecendo aqui, o maldito Spider, que não atualiza. Vamos ver como o Spider vai se comportar. Senão eu passo para o Matplotlib nativo. Mas ele desenhou lá, tá dentro desse eixo. Vamos supor que está desenhado. No final de contas vai aparecer. Deveria aparecer já agora. Agora vamos dizer que eu quero aparecer um outro
O outro valor, por exemplo, y linear, vai ser x mais 1. Aí quando eu mando rodar alguma coisa, ele aparece. Ele atualizou agora, muito obrigado. Então agora eu vou desenhar outro eixo. Não, não era por isso não, Carlos. É só porque ele não tinha desenhado ainda mesmo. A atualização, eu acho que deve ficar um comando defasado. Não sei, como eu falei, não dos pais. Y'. Repare aqui que eu estou dizendo para o meu Python, que eu quero fazer com que esse gráfico apareça nessa mesma caixa aqui. Que é qual? Essa caixa que já desenhei aqui. Então eu vou mandar rodar esse comando aqui. Y'. Repare agora, né, que eu tenho uma linha e tenho. Ele está gerando vários gráficos, sabe? Burrice dele, não deveria. Ela vai estar no mesmo gráfico. Ou seja, eu desenhei essas duas funções sobre sobre o mesmo quadro. O que é o que eu queria fazer. Ah, mas se eu quiser fazer duas figuras, posso? Posso. Vamos reparar o que aconteceria com duas figuras. Né? O primeiro parâmetro do subplot é o número de linhas que eu quero. Então eu vou botar uma linha. O segundo parâmetro é o número de colunas. 2. Então agora eu vou parar para explicar um pouco sobre parâmetros nomeados. Repare o seguinte. O subplot aqui, o primeiro parâmetro é o número de linhas e o segundo parâmetro é o número de colunas. Né? E aqui ele automaticamente vai definir cada valor para a variável específica. Mas eu posso nomear. Às vezes vai deixar claro que eu quero que esse número seja aquele parâmetro. Quando eu nomeio o parâmetro, tem a vantagem de eu não precisar mais me preocupar com a ordem. Por exemplo, eu posso fazer assim. Então, quando eu uso parâmetro nomeado, eu posso simplesmente colocar o nome do parâmetro que eu estou. Mas eu gosto de notar sempre a ordem do programa. O que nós vamos fazer aqui? Repare lá já que o NumPy mais partido criou um gráfico que agora possui duas caixas. Né? E como? Uma lado da outra. Eu tenho uma linha e duas colunas. Agora a pergunta que a gente faz, né? Então o FIG está relacionado com essa figura aqui. E o AX, qual eixo? É esse eixo ou esse eixo? Interessantemente, nós vamos perceber que o AX agora não é mais um eixo. O AX é uma lista. Tá? Especificamente o NumPy Array, que possui dois elementos. Exatamente nessa estrutura aqui. Ó. Então eu sei que meu AX, né, e nós aprendemos já, indexação, o AX0 referencia o quê? A essa coluna da esquerda. E o AX1 a essa coluna da direita, esse gráfico da direita. Então eu posso agora AX0 plot X e Y. Mas vamos reparar que esse gráfico vai aparecer na esquerda. E o AX1, eu quero aparecer o outro gráfico. Tá, vou dar o PNTX. Dou um show aqui para forçar, botar aqui para baixo. Maldito. Tá, vou dar um run aqui. Tá. Mas ele só atualiza quando eu dou run. Repare que agora, né? O AX0 tem um gráfico quadrático, né, da função quadrática, e o AX1 tem um gráfico da função linear. Aí você vai falar, mas antes estava laranjinha e azulzinho, e agora está azulzinho e azulzinho. Eu queria laranjinha, gostei. Posso? Pode. Agora nós vamos começar a brincar com as cores. Eu posso dizer que eu quero que essa color aqui seja red. E essa color aqui seja, sei lá, vou botar um valor bizarro aqui. 34, 12 e 76. Então, o gráfico
quadrático ficou vermelho. E o gráfico linear ficou esse meio roxo aqui. E que número maldito é esse que eu coloquei aqui? Essa é uma representação da cor em formato hexadecimal. Quem trabalha com web já está mais do que cansado de saber isso. Mas quem não trabalha com web, nós podemos vir aqui, vamos ver, color, hexadecimal. O Google, eu acho que ele tem uma ferramenta para isso. Vou botar a mesma cor aqui. 34, 12, 76. Vou tirar isso aqui. Olha lá, ele já até mostra para a gente aqui. Esse violeta aqui. Ah, eu gosto desse azul aqui, tipo de piscina, né? Tudo bem, ó. 54, C1 e C7. 54, C1 e C7. Vou rodar aqui. Olha lá, o azul piscininho. Ah, mas eu quero agora botar... Eu quero mudar mais informações. Matplotlib, line style. Vou procurar na internet, que é a melhor coisa que tem. Ah, eu quero botar uma linhazinha tracejada. Eu posso? Posso também. Aqui não está me ajudando muito, não. Tem um parâmetro, deixa eu direto na biblioteca. Line style. Quero tracejar. Tracejado é 2 traços. Olha lá, ficou tracejadinho. Eu boto line style aqui. Traço ponto. Eu vou brincando aqui com o gráfico. Olha lá, parece um negócio de costura. Vamos procurar plot. Plot, access plot. E aí, para a gente saber os parâmetros de estilos, nós vemos aqui as propriedades adicionais, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui line style, posso aumentar a largura, line width. Dois. Vou colocar uma linha mais grossa, aqui uma linha mais fina. Algumas pessoas já tinham me perguntado, mas está muito grande, como é que eu posso botar os parâmetros quebrando linha? Se você tiver um parênteses aberto, você pode dar Enter aqui e continuar na linha de baixo. Então, vou botar um label. Ah, o Spider não está visível. Claro que não está. Agora o Spider está visível. Eu posso botar um label, botar do quadrática, gótica. Vou botar um label aqui, ó, label linear. Vamos rodar. Reparem que não apareceu o label ainda. Então eu vou forçar aqui que o label apareça. Pt.legend. Apareceu da D1. Deixa eu ver se eu consigo forçar da X0. Ai, droga. Então, eu pedi para aparecer a legenda do eixo 0 e a legenda do eixo 1. Aí eu quero um título também. Reparem só que agora eu não uso mais aquele PLT que eu usava antes. Eu faço referência ao objeto que eu estou trabalhando, né? Então, a X0, que é o eixo da esquerda, eu quero botar um título.
set title. Title, equação quadrática. Se mandar rodar. E o eixo 1, por analogia, equação linear. E eu posso botar um eixo geral, um gráfico de mim. Um título geral, FIG, title, comparativo de polinômios. Subtitle. Perfeito? Então já botei o título lá em cima, botei o título lá. Ah, mas eu queria botar também valorizinhos nos eixos, né? Para ficar fácil de entender. Nomes, né? Tudo bem. Então vamos lá, eu quero botar o nome aonde? No eixo da figura 0, né? X0, set x label. Repara que é set e o nome do atributo. Se eu olhar naquela opção. Label X, botar X. E set y label f de x, x quadrado. Então vamos ver lá, olha só, x aqui embaixo, f de x igual a x ao quadrado. Se eu tivesse o LaTeX, ele ficaria bonitinho o gráfico, mas como não tem o LaTeX aqui, vai ficar essa notação pouco matemática. E no eixo 1, x, fx vai... Qual a função que eu estou usando? X mais 1. Tá vendo? Ó, tá feio aqui, ó, tá atropelando um para o outro. Não tem problema, vai resolver daqui a pouco. Se a gente achar que essa distribuição ela não está muito boa, a gente vai falar assim, eu quero mudar o tamanho da figura. Fig size. Tá? Aí vai ser largura e altura. Como a gente tem duas imagens, é interessante botar uma duas vezes a outra, né? Ou até um pouquinho mais, para ter um espaçamento. Vamos botar 8. Agora ela ficou arrumadinha, ó. Ah, mas ainda a altura não está muito boa. Vou botar um 4 aqui. Pronto, agora ficou bom. Óbvio que eu posso dizer o tamanho que eu quero ali, mas a gente não vai entrar nesses detalhes tão profundos, não. Então é importante a gente perceber que aqui a gente está criando um objeto da imagem, da figura, de uma linha e duas colunas, com um determinado tamanho. Esse tamanho é interessante pensar, a gente tem polegadas, isso é a coisa maldita do Matplotlib, é que a gente utiliza sempre o tamanho da figura que é igual ao tamanho da nossa publicação. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma publicação em formato A4, e a gente quer que a imagem, deixa eu ver aqui, 8 inches, a gente quer que a largura da imagem fique bem apresentada no gráfico, ou seja, com o tamanho da fonte certo, com as proporções certas, com a espessura das linhas corretas, o espaçamento correto, as curvinhas, tá? É bom utilizar o tamanho correto. Por exemplo, 8 polegadas é igual a 20 centímetros. A largura de uma página A4 ela é 21 centímetros, se eu não me engano, 24 centímetros. Deixa eu ver aqui, padrão A4. Padrão A4. 21 centímetros, isso. 21 por 29,7. 21 por 30. Então é interessante a gente utilizar exatamente o tamanho da largura aqui da página, porque essa disposição ela vai ser parecida. E tem um parâmetro adicional chamado DPI, que é qual é o número de pontos por linha que você quer colocar. E vai utilizar o número 300, que é o padrão de impressão normalmente. Ele vai fazer as fontes mais redondinhas, etc. É muito importante isso. Gente, faz diferença de um gráfico bem feito, um artigo, com um gráfico que a banca vai reclamar, vai falar que está ruim, vai reprovar o teu gráfico, um artigo não vai ser aceito. Tá? Isso, agora, 21 por 29,7. Aí o A0 vai ser 30, que é o A3,
A largura deve ser 90 centímetros da 3. Conseguimos compreender, já deu 2 horas quase. Então, o processo de criar a imagem, ele vai ser feito manualmente. Você vai adicionando atributos e vai adicionando estilização dentro do teu gráfico, até o teu gráfico ficar de acordo com o que você quer. E nós vamos começar vendo na próxima aula, eu vou terminar aqui, mas sem correr. O que nós vamos ver na próxima aula vai ser uma quantidade maior de gráficos. Nós vamos ver gráficos de dispersão, gráficos de barra, gráficos de histograma. O histograma é muito importante, todo mundo tem que aprender a fazer. Então, 84 centímetros de largura. Então, é bom a gente colocar aqui exatamente, converte para polegadas, né? E coloca o tamanho aqui certinho. Porque as imagens vão ficar formatadas no tamanho que elas vão aparecer lá. E só para terminar, então, vocês, se precisarem mais atributos da Matplotlib, sempre recorram à documentação do site oficial, né? Que é lá do matplotlib.org, que é da onde eu fui ver, né? Deixa eu botar o browser aqui para cima. Vai aparecer em breve. Deixa eu aumentar um pouquinho a largura aqui. Tá bom? Pronto, agora sumiu a barrinha de baixo. Assim eu fico feliz. Então você procura a função aqui, por exemplo, plot, né? Que é a função que a gente está usando aqui. Mas eu vejo que tem um monte de plot. Qual o plot que a gente está usando? É o plot que está relacionado ao tipo axis, né? Isso aqui, a x0 aqui, se a gente pegar um type aqui, ó, vamos ver lá do... Ó, a gente está usando aqui, ó, o plot do axis. Por que a gente está usando o plot do axis? Deixa eu mostrar lá. Esse AX0 aqui, ó, deixa eu pegar o type dele aqui, ó. Olha lá. Axis subplot. Que é exatamente aquele objeto. E o comando plot relacionado com aquele objeto. Então, quando a gente clica lá, deixa eu botar o browser de novo aqui. Nós vamos ver o exemplo da função, né? Que ele redirecionou lá para o plot de normal. Então, primeiro o eixo X, depois o Y, depois a formatação. Você pode passar mais de uma estrutura, mas eu passo uma por vez. E embaixo você tem diversos parâmetros, né? Adicionais. É experimentando, um por um. Se eu quiser exibir o grid, por exemplo, no fundo, né, do eixo, eu posso? Posso. Eu vou pegar aqui. Vamos aprender isso juntos, né? Eu sei como é que é, vamos lá, grid. Vou procurar por grid. Eu quero botar aquele gridzinho no fundo. Aqui, axis grid. Ah, como é que eu sei que é esse, não é esse, não é esse, ou não é esse? Experiência. Então, mais relacionado é o axis e o grid dentro do axis. Entendeu? Então, vamos lá, o axis grid. Então, eu posso definir se eu quero, se eu não quero, né? True ou false, yes ou no ou none. Se eu quero major, minor, se eu quero grids marcando só os números principais, os números secundários também. Se eu quero no X, no Y ou em ambos. E aí você tem que mexer. Se eu quero definir alguma cor aqui, estilo, eu posso definir estilos. Dá para fazer animação com Matplotlib, a gente não vai ver como faz isso, é mais complicado. Eu já fiz várias. Não é tão fácil. Recomendação minha é salvar melhor do que fazer animação no Matplotlib, é salvar as imagens no arquivo, eu vou mostrar como faz daqui a pouco, e juntar tudo num arquivo de vídeo.
Então vamos fazer o grid aqui. Deixa eu tirar o browser e mostrar a tela. Então vamos botar aqui ax0, ponto grid. Acabou. Se eu rodar, o eixo 0 está com grid ali, tá vendo? Bonitinho. Ah, mas eu queria um gridzinho tracejado. Aí bota line style, traço. Pronto, agora o gridzinho vai ser tracejado. Tatiana, você pode não ter recebido, desculpa, eu não botei no site do evento porque eu mandei por e-mail. Seu e-mail deve ser um dos que estão cadastrados como pós.ini.es.br. Se for esse o caso, você não recebeu porque o seu e-mail não está funcionando. Me manda um e-mail no final que eu te encaminho, tá bom? O que mais nós podemos falar sobre os gráficos? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre o gráfico. Para terminar, aí se eu quiser salvar esse gráfico num arquivo, para depois inserir ele no meu artigo, como é que eu faço? Fig.save fig. Aí eu coloco o nome do arquivo, aqui boto comparativo, arquivo 1.png, digo o DPI que eu quero, aí eu boto mesmo lá em cima, 300. Aí como eu não sabia qual era o seu e-mail, não tinha muito o que fazer, né? Então, nesse momento ele salvou essa imagem, tá? No meu diretório. Se eu navegar os arquivos aqui, ó, tá aqui, ele gerou a imagem, tá vendo? Que é exatamente aquela imagem do artigo que a gente acabou de fazer. Fácil. E aí a ideia, quando você está gerando gráficos para o seu projeto, é você fazer um arquivo desse para cada imagem. Não tenta ficar muito tretando, não. Deixa eu ver se eu tenho algum artigo aqui com imagem aqui, para vocês verem. Ah, não vou ter. Deixa eu ver se. Eu estou no Windows. No Windows eu não vou ter nada. Então, só para terminar, os exercícios de hoje. Eu falei aquele anterior. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exercício para hoje. Eu vou mandar o link com os vídeos para vocês, se querem rever os vídeos. Por enquanto, nada demais. Hoje não vai ter muito exercício não, só aqui. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como gera um gráfico. Acabou o horário, né? Acho que 5h30 já tá. Deixa eu ver se já para abrir algum exemplo de artigo que gera gráfico. Eu estou abrindo aqui alguma coisa. Onde está os artigos? Ah, não vai estar aqui mesmo. Deixa eu ver se está aqui. Não. Deixa eu ver se tem online aqui. De Hub e Gormorgado. Aqui não vai estar, não. Então, no meu GitHub, vocês vão ver agora, tem aqui modelos CIR. Da apresentação de hoje, né? Eu já escrevi uns artigos sobre isso. Data, Random Walk, Paper. Aqui, ó, Paper CBA, por exemplo. Aqui é o programa que vai gerar. Acho que ele não faz a simulação, ele faz a simulação também. Tem um que faz tudo, não é bom. Mas aqui, por exemplo, ele gera o gráfico.
gera figura. Olha o tamanho, 6 por 4,24, que era o tamanho lá da publicação. Aí gera umas linhas, gera um código, bota uma etiqueta, gera legenda, true, salvo. Aí próxima imagem, salvo. E sucessivamente. Outro esse random walk aqui. Aqui um mais complicadinho aqui. Eu passo os dados e passo o eixo que eu quero imprimir. Né? Gera 3 gráficos. Tá. A figura é gerada fora, gera os labels. Os limites, muito importante. Né? Eu posso definir qual o limite que eu quero na imagem. Por exemplo, se eu quiser que essa equação quadrática, deixa eu voltar lá, isso eu esqueci de falar. Se eu quiser que a equação quadrática ela não vai até 16, ela só vai até o 4 aqui, até o 5, eu posso setar aqui, ó, a x 0.7 y lim. Comparativamente tem o x lim, então eu vou dizer que eu só quero que ele vá até de 0 até 4. Até 5. Se eu rodar de novo, repare que agora o limite do y só foi até o 5. Aí meu gráfico acabou aqui no meio, que o resto veio para a direita. Né? Eu também posso usar a escala logarítmica, né? X 0. Esqueci como faz a escala logarítmica. Provavelmente eu tenho isso em algum lugar feito aqui. Na próxima aula a gente vê que vai ter gráficos logarítmicos. Então, o resumo é isso. Para você fazer os gráficos, você tem que fazer os gráficos. Cada coisa no seu gráfico é um comando adicional que você vai adicionando características e personalidade do seu gráfico até ele ficar do jeito que você quer. E se você tiver alguma curiosidade de fazer alguma coisa, eu queria fazer isso com o gráfico, eu queria fazer aquilo, traga essa pergunta na próxima aula, que se não for muito complicado, eu tento fazer. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos ver os outros tipos de função gráficas e vamos ver dicionários. Vamos tirar as dúvidas, que é amanhã, e a gente encerra o curso. Ok, gente? Eu quero agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigado. E